Lamentações de Jeremias 3, 21 e 23. Nessa altura, eu creio que todo mundo já sabe de cor o verso 21, pelo menos é o que eu espero. Se você não souber, assim, lembrar de cabeça, mas quando a gente começa a trazer a memória, aí você lembra, né? Vamos fazer juntos, leitura, por favor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Que Deus mais uma vez aplique essa palavra tão preciosa aos nossos corações. Para quem não está acompanhando, para quem não se lembra exatamente, estamos tratando sobre o tema sofrimento e conforto do crente, baseado aí na experiência e nessas palavras de Jeremias, né, conforme Lamentações 3. Lembrando que tem um contexto anterior, lá desde o primeiro versículo do capítulo 3, mas se você voltar lá no início de Lamentações, você vai ter um contexto maior, e se você voltar lá no início do livro de Jeremias, você vai ter um contexto ainda maior, para entender por que Jeremias é chamado popularmente como o profeta chorão, né? Não é porque ele chorava por besteira, não, mas ele chorava por causa da situação que ele enfrentava e o povo de Israel enfrentava também, especialmente por causa dos pecados. Jeremias, então, ele fala aí dos problemas ou dos sofrimentos que ele passara debaixo dos propósitos soberanos de Deus, mesmo que isso trazia para ele uma grande agonia no seu coração, o afligia de uma forma muito intensa. Mas já lembramos isso, que ao invés de ele ficar concentrado nas dificuldades, que eram muitas mesmo, se você não se lembra, leia lá no início do capítulo 3 de Lamentações, e você vai ver todas as dificuldades que ele enfrentava. Daqui a pouco vamos ver pelo menos uma parte disso, e nós vimos que ele não se abatia diante disso. Mas ele, na realidade, assim, ele... não sei se todos entendem essa linguagem, né? Mas quando a gente está cantando, às vezes, uma música... e às vezes a gente canta num tom e depois o tom aumenta, né? Aumenta um tom, então há uma dinâmica no hino, né, que traz um pouco mais de alegria. Ou então se está se cantando uma melodia num tom que a gente chama um tom menor, e músicas que são em tom menor são mais melancólicas, as músicas, e depois de repente passa para um tom maior, então já traz uma alegria, uma mudança na realidade na dinâmica da música. É isso que mais ou menos que Jeremias faz. Ele dizia o seguinte, que quando ele ficava se concentrando nos sofrimentos dele, nós já vimos isso várias vezes, a sua alma se abatia, né? Mas depois ele diz, ele mudando desse tom, né, para esse tom maior aí, né, aumentando um tom, com uma certa alegria, um dinamismo maior, uma convicção, uma firmeza, ele diz o quê? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E aí nós vimos 4 coisas até agora, né? Nós vimos, em primeiro lugar, que ele trazia à memória que as misericórdias de Deus eram a causa de não sermos consumidos, né? Ele diz, elas se renovam para conosco a cada manhã. Nós vimos também que outra coisa que ele tinha na mente, ele traz isso também aqui à tona, ele falava a respeito da fidelidade de Deus. E eu tinha invertido a ordem, mas olhando na ordem do que o texto aparece aqui, a terceira coisa que ele trazia à memória também é que Deus era o seu grande tesouro, era o seu tudo na realidade, né? Aquilo que Davi diz lá no Salmo 16, outro bem não possuo, senão a ti somente. O que Jeremias diz lá em Lamentações é o seguinte, a minha porção é o Senhor. Ou seja, o que eu tenho de valor na realidade, o meu tudo é o Senhor. Se eu perder todas as coisas, eu tenho o Senhor, e isso traz esperança ao meu coração. E em quarto lugar, seria a bondade do Senhor, né? Porque nós vimos lá no versículo que ele diz lá, o verso 25, né? Bom é o Senhor. Então ele trazia essas coisas à memória. E quando nós trazemos essas coisas à memória também, o que acontece conosco? Pelo menos eu espero que isso no seu coração, no meio das adversidades da vida, se você lembrar dessas coisas primeiro, né? Misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, quem é o Senhor para você, o que Ele representa de fato para você, e você pensa na bondade de Deus, nós lembramos que a terra está cheia da bondade do Senhor. Lá o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Quando você coloca tudo isso no coração, eu duvido que você vai ficar desanimado, abatido, naquele jeito assim, de ficar dias e dias. Abatimento, tristezas e etc., essas coisas fazem parte da vida cristã, mas não é uma característica fundamental, né?
característica do crente é uma característica de alegria, de paz, de gozo, de júbilo, e tantas outras coisas, né? E Jeremias trazia essa coisa. Veja, no meio de tanto sofrimento que ele passava, ele trazia essas coisas. Hoje nós vamos ver a quinta motivação de Jeremias, que trazia esperança ao coração dele e que eu espero que traga a esperança ao seu coração também. Vivemos em dias difíceis, isso não é segredo para ninguém. Se alguém falar, a vida está fácil demais, nunca esteve tão bom assim, ou a gente vai achar que você está mentindo, ou então a gente vai querer saber o segredo, né? Financeiramente falando, e outras dificuldades que as pessoas enfrentam, problemas em família, tantas pessoas atravessando uma série de coisas aí, e são dias realmente difíceis. Mas algumas pessoas estão atravessando dias muito mais difíceis do que aquilo que a gente pode imaginar. Às vezes as pessoas guardam em silêncio a sua dor, o seu sofrimento, a angústia do seu coração, não compartilham isso com ninguém, nem com o pastor, com nada, e ficam lutando na vida, muitas vezes abatidos, sofrendo, adoecendo até fisicamente com todos esses problemas. E eu quero trazer para nós hoje mais uma argumentação, mais um motivo para nós trazermos esperança ao nosso coração. Para você que muitas vezes eu não vejo luz no final do túnel, aliás não está vendo nem o túnel mais, né? E tal tipo de coisa assim, tão aturdido que está, tão atordoado, tão perdido que está nesse emaranhado de problemas. Quero trazer mais um argumento que para Jeremias trazia esperança ao seu coração, e você vai concordar comigo, realmente traz esperança. Veja lá o que ele diz no verso 26, que nós lemos agora há pouco: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O que é que trazia esperança ao seu coração? Em quinto lugar, a salvação do Senhor. Isso que trazia esperança ao seu coração. A palavra esperança, na Bíblia e no nosso linguajar comum, tem mais de um sentido. Basicamente, a gente pode considerar dois sentidos que são os principais que aparecem na Escritura. O primeiro é aquele tipo de livramento de um perigo, ou de uma situação calamitosa que a gente está vivendo. Por exemplo, a gente acompanha pela televisão, quando dá enchente aqui, dá enchente de lá, desmoronamento disso daqui, de lá e tal, pessoas que ficam soterradas, bombeiros da gloriosa polícia militar, né, Claudinei, trabalhando ali incessantemente para resgatar alguma pessoa com vida ainda, fazem aqueles turnos malucos, trabalhando dia e noite praticamente ali, naquela esperança de encontrar alguém, e quando encontra aquela vibração, quando alguém é liberto daquela situação, a gente pode dizer, fulano foi salvo, né? Alguns até usam a expressão nasceu de novo, coisa assim, mas fala dessa libertação daquela situação que a pessoa estava vivendo. Alguém que está se afogando, alguém corre lá e salva aquela pessoa daquela situação que ela estava vivendo, ou mesmo de uma situação muito embaraçosa ou muito ruim. Há muito tempo atrás, estava com a Silvia, nós fomos almoçar, nós fomos comprar uma comida num restaurante chinês que tem ali em Santo André, ali pelo centro, ali perto da Praça do Carmo, por ali. Não sei se tem ainda aquele restaurante lá, faz muitos anos, a Cátia era praticamente bebê ainda. Aí tinha lá uma placa lá que aceitava o cartão que eu tinha. Naquela época não tinha todos esses cartões que funciona em qualquer lugar, não, né? Tinha que ter o cartão específico. Eu olhei lá, cartão nacional, beleza, tem o cartão nacional aqui, a gente paga a conta. Comemos lá, não sei o que, lá não gostamos de nada, etc. Mas na hora de pagar a conta, aceita cartão? Não aceita não, mas é aquela placa. Não, aquela é velha, aquela não vale mais nada não. Mas o senhor pode dar um cheque. Eu falei, só que eu não tenho cheque. Não, você pode dar um cheque predatado. Falei, amigo, você não está entendendo. Eu não tenho um centavo no bolso e não tenho nenhuma folha de cheque. Não, mas você pode dar um cheque. Eu falei, amigo, eu estou dizendo que eu não tenho nenhuma folha de cheque. Eu já fiquei imaginando, lavando o chão, lá de terno, e a Silvia lavando a louça, né, alguma coisa assim. Quem poderia me ajudar naquela situação? Ele olhando para a minha cara, esperando alguma solução, e olhando para a cara dele, sem ter o que fazer na realidade, insistindo, dizendo, olha, meu amigo, eu não tenho nada para pagar, não tenho como pagar. Eis que, pela graça e misericórdia de Deus, acontece um milagre. Meu irmão presbítero Ed entra lá para comprar comida também. Eu não acreditava, né? Parecia um fantasma, parecia que ele não era real, né? Mas ele me salvou daquela situação
terrível ali. Então, essa é uma forma que a gente usa a palavra salvação, né? Livrando de todo o sofrimento, várias dificuldades na vida, alguém vem e nos tira daquela circunstância, a gente diz que fulano foi a nossa salvação, ou fulano me salvou, isso e aquilo. Mas o outro sentido é o sentido da salvação da alma. Quando alguém é livre, veja as duas palavras, os dois sentidos, na realidade, tem uma coisa que ver, né? Quando nós somos livres do maior flagelo, ou da maior crise, ou da pior coisa que pode acontecer na vida de alguém, que é a condenação eterna, e alguém é livre disso, isso é chamado de salvação na Escritura, quando a sua alma é salva. E esses são os textos que a gente conhece bastante, quando fala a respeito da salvação. Veja, isso é ser liberto, ser livre do maior perigo, que é a condenação eterna. Pessoal, a partir deste mundo para a eternidade, sem Cristo, sem a salvação, ele está perdido. Não haverá jamais salvação para essa pessoa em tempo algum. No texto aqui de Jeremias, eu creio que ele está falando a respeito da salvação dessas questões que ele menciona aqui, nos textos aqui. Só para os irmãos terem uma ideia, se tiverem com a Bíblia aberta, se não tiver com a Bíblia aberta, então abra de novo lá, a favor, em Lamentações 3, e acompanhe comigo apenas alguns versículos que eu vou mencionar aqui, né, para a gente entender que ele está falando desse tipo desse tipo de salvação, ou de libertação daquela situação que ele estava lá. Do verso 5 até o 17, eu não vou ler todos, mas eu vou anunciando aí. Primeiro o versículo 5 e o versículo 6. Olha o que ele diz lá. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Verso 6. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, escuros, cheios de trevas, como os que estão mortos para sempre. Verso 7. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Está preso. Né? Agravou-me com grilhões de bronze. Essa prisão é mais grave ainda. Versículo 11. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Verso 17. Afastou a paz da minha alma. Esqueci-me do bem. Eu nem sei mais o que é bem. Eu não sei mais o que é coisa boa na vida, a experiência dele. Verso 18. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também já pereceu a minha esperança no Senhor. É aquele tipo de coisa, para mim não tem mais jeito, não, né? Tudo deu errado, tudo está ruim, tudo está terrível, não tem mais jeito. Quem está numa situação dessa, ou parecida com essa, talvez até seja gente aqui que começa a olhar a situação e fala, opa, isso aí parece estar descrevendo alguma coisa da minha vida, né? É alguém que está arrasado, é alguém que está desolado, é alguém que se sente derrotado, é alguém que se sente perdido. E alguém que se sente nessa situação é alguém que se sente profundamente triste e terrivelmente infeliz também. E a gente pensa o seguinte, como é que uma pessoa dessa pode se libertar, se salvar dessa situação por si mesmo? Existe alguma esperança? Quem é que poderia ajudar Jeremias nessa situação? Imagina você nessa situação que ele estava, ou às vezes você se vê em algumas situações que talvez esteja vivendo no momento, e você pergunta, quem que pode me ajudar nessa situação? Pastor, eu sei que ele não vai conseguir ajudar. As pessoas, por mais poderosos que sejam, às vezes o problema que a pessoa está enfrentando na vida não pode ser resolvido por ninguém nesse mundo, por mais poder, por mais dinheiro que tenha, por mais autoridade que tenha. Quer dizer, nem amigos poderosos poderão ajudar. Nem mesmo a pessoa pode usar aquele artifício da autoajuda. Hoje em dia tem série de coisas aí que é de autoajuda, né? Pensamento positivo, será que pode ajudar? Não, no final tudo vai dar certo. Não se preocupe, no final as coisas vão dar certo. Calma, confie em você mesmo e etc. Sabe aquele negócio de autoajuda, de pensamento positivo? Quantas vezes pessoas tiveram tudo isso e resolve as coisas, problemas insolúveis muitas vezes na vida, não conseguem resolver. Nada de eficaz a pessoa consegue enfrentar ou realizar. O que Jeremias faz? O que ele diz na realidade no meio de toda essa situação? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E entre as coisas que nós já vimos, o que queremos destacar hoje, o que ele queria trazer à memória é a questão da salvação, né? A salvação que vem da parte do Senhor.
O salmista, em outras circunstâncias, mas bem parecidas com a de Jeremias aqui, a gente pode perceber esse mesmo sentimento de alguém que está numa situação muito difícil e ele busca, ele sabe que só Deus é que pode salvá-lo. Veja, por exemplo, salmo bem conhecido, Salmo 121, versículo 1 e 2. Olha lá, né? Eu ia perguntar se todo mundo conhece, né? Que alguns ficam assim procurando naquela busca e tal, né? Mas o Valdir já adiantou ali, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Parece até o Chapolin, né? Não, né? O meu socorro vem do Senhor, e eu gosto de lembrar isso, né? Não simplesmente o meu socorro vem do Senhor, mas ele destaca ali, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Deus que teve poder para do nada fazer os céus e a terra, é o Deus que pode vir em nosso socorro, tá? Nem sempre ele vem da maneira como nós queremos, da maneira que nós achamos que ele deve vir, tá? Mas ele vem realmente em nosso socorro. Em outras palavras, podíamos dizer o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde me virá a salvação? A minha salvação vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 20, verso 1 e 2, ele diz o seguinte: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do o Deus de Jacó te eleve em segurança, ou te salve, do seu santuário te envie socorro, ou te envie salvação, e desde Sião te sustenha. Versículo 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. O salmista lá, ele tem essa convicção também de que Deus é que vai resolver, vai responder à sua oração, os anseios da sua alma, e virá em seu socorro, e virá trazendo salvação. Salmo 40, 1 e 2 também, bem conhecido, pelo menos espero que seja. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. O que Deus fez? Salvou daquela situação que ele estava lá, atolado no lamaçal, daquela areia movediça, que quanto mais tenta se salvar, mais se afunda, né? Era sentimento dele ali. Salmo 69, só mais esse, mas tem uma quantidade enorme na Escritura. Salmo 69, 1, o salmista diz lá: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Nos faz lembrar de quem? O texto nós lemos de Jonas, né? Agora há pouco, lá no fundo do peixe, ele clamando mais ou menos dessa mesma forma aí. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que possivelmente esteja se vendo nessa situação de Jeremias, cercado por todas aquelas situações aflitivas, dificultosas. Até falei outro dia, de se você reclama da vida, se você acha que as coisas estão ruins demais para você, leia de vez em quando Lamentações 3, aliás, eu vou mais além, leia desde o capítulo 1, começa a olhar as experiências que ele teve, e nós, não sei se vão se lembrar, nós falamos lá no início, a primeira pregação que eu falei sobre isso, Jeremias, ele não ficou reclamando contra Deus, ele não ficou questionando Deus, Senhor, por que isso, por que aquilo, por que eu tenho que passar por isso, por aquilo, etc. Ele simplesmente entende que Deus é Deus, Deus está no controle de todas as coisas, e ele atribui a Deus todos aqueles sofrimentos. Olha lá como é que ele fala lá, ele está dizendo que é Deus que está colocando todas aquelas dificuldades na vida dele, e ele não desiste em momento algum. Ele não chega para Deus e fala: quer saber de uma coisa? Eu tenho sido fiel ao Senhor, o Senhor só está pesando a mão em cima de mim, tudo o Senhor está fazendo é contra mim, não vejo a tua mão me abençoando em nada, não vale a pena servir ao Senhor, eu estou fora, eu não quero mais saber de nada, e virar as costas. Ele não faz nada disso, pelo contrário, o que ele faz? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E uma das coisas que ele traz à memória aí é exatamente isso, a questão da salvação. Talvez você esteja passando por alguma situação semelhante à dele. Não diga como Jeremias, ele vai dizendo naquelas expressões que ele usa ali, embora não estou dizendo que ele estava errado no que ele estava dizendo, ele estava simplesmente descrevendo aquilo pelo qual ele estava passando. Ele não estava reclamando com Deus, não estava questionando Deus, nada disso, estava simplesmente dizendo as coisas que ele estava passando. Mas ele dizia mais ou menos o seguinte, de alguma situação lá, ele diz o seguinte: olha, já não posso sair. Ele diz: Deus me fechou de uma tal forma que eu já não posso sair. Às vezes você está vivendo uma situação que você diz o quê?
para mim não tem saída mais. Eu estou tão enrolado, a minha vida está tão complicada, pecado está tão arraigado, que eu já lutei tanto com isso, tentei de tudo que é jeito, não consigo me libertar disso, para mim não tem mais saída. Eu me emaranhei por alguns caminhos, algumas veredas tão tortuosas, que agora para mim parece que já não tem mais saída, não tem mais jeito. O negócio é me atolar no pecado mesmo, o negócio é esquecer de tudo, sei lá, mas não diga isso, né? Tenha sempre em mente aquilo que Jeremias disse que queria trazer à memória, aquilo que podia trazer esperança a ele. Veja que ele diz também lá, e pereceu a minha esperança no Senhor. É mais ou menos como ele dizendo o seguinte, olha, nem o Senhor dá jeito, né? É o Senhor que está no controle de tudo, e já que Ele está me dando isso, Ele não vai agir em meu favor mesmo, então nem Deus pode resolver o meu problema. Era o que ele poderia pensar, e é o que normalmente ele está olhando aqui de um ponto de vista bastante humano, que nós muitas vezes olhamos nesse sentido também, mas é depois de olhar tudo isso, é que ele vai dizer isso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e diz lá também no verso 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e ele acrescenta ali uma expressão, e isso em silêncio. Um comentarista chamado John Gill, ele diz o seguinte, que esse aguardar em silêncio é aguardar sem ficar reclamando, aguardar sem ficar murmurando, é aguardar sem ficar acusando a Deus, dizendo que Deus é culpado das coisas que nós passamos. Veja bem, há uma diferença em atribuir a Deus as coisas que nós estamos passando, e outra coisa é dizer que Deus é culpado por aquilo que nós estamos passando. Porque quando nós dizemos que Deus é culpado por aquilo que nós passamos, nós estamos dizendo que Deus errou, que Deus está errado, que Ele fez alguma coisa errada, que Ele tem uma culpa nisso. Quando nós simplesmente entendemos, olha, Deus está no controle de todas as coisas, Deus tem propósito em todas as coisas, e nós vamos aprendendo nesse sentido. Então, é aguardar essa salvação no Senhor e aguardar em silêncio. Eu creio que essa expressão também, aguardar em silêncio, é uma expressão paralela com o Salmo 40, em que o salmista diz, nós citamos agora há pouco ali, né, em que o salmista diz, esperei confiantemente pelo Senhor. Numa outra ocasião eu falei sobre o sentido original dessa palavra, confiadamente aqui, né, o confiantemente. Lá no original a ideia é o seguinte, esperei esperando, né? Daniel, um irmão que frequentou aqui, nós conhecemos lá em Rondônia, mas ele frequentou um tempo aqui conosco, e até prometeu que qualquer dia ele vem nos visitar aqui também. Mas ele estava contando uma vez que numa tribo de índio, não sei qual tribo que é, ele também não sabia dizer, mas diz que quando as pessoas estavam traduzindo a Bíblia para aquela língua daquela tribo, quando falava a respeito de confiar ou confiança, a forma que eles traduziam era um costume que aqueles índios tinham, muitas vezes quando estavam sentados numa roda, conversando, índios tem muito disso, não tem muita coisa para fazer, então muitas vezes sentam lá naquela roda, ficam papeando ali, etc., e eles colocam a mão por baixo da coxa aqui enquanto estão sentados. Algumas pessoas antigamente faziam isso, né? Quando estava sentado em algum lugar, esperando alguma coisa, aquecendo a mão, estava muito frio, ou então para amenizar um pouco a dureza do lugar que estava sentado ali, né? Mas a ideia lá da tribo era essa, né? A ideia de confiar, né? Era a ideia disso, de colocar a mão embaixo da coxa, quer dizer, como se fosse assim, eu estou com a mão atada aqui, eu não estou fazendo nada. Né? Então essa ideia de confiar aqui, quando o salmista diz lá também, esperei confiantemente, e que Jeremias diz lá, é bom esperar a salvação do Senhor, e isto em silêncio, também tem essa ideia, né, de aguardar, de esperar a salvação do Senhor, mas sem tentar resolver as coisas da nossa maneira. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer nada em certas circunstâncias, né? Tem circunstâncias que a gente não tem o que fazer, mas tem algumas que a gente pode e deve fazer alguma coisa, mas a gente não confia no nosso recurso, mas quando a gente confia no Senhor. Então é esperar confiando, né? Essa aqui é a ideia. É dentro daquela ideia também que nós todos conhecemos lá do Salmo 37, versos 5 e 7. Né? Todo mundo sabe de cor esses textos, não sabem? Né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
o mais Ele fará. E o verso 7, o começo. Descansa no Senhor e espera nele. Não é exatamente isso que nós devemos fazer. Não quer dizer que quando a gente faz assim, todos os problemas são resolvidos assim como que num passe de mágica. Mas Deus vai estar conosco nas nossas aflições. Ele vai nos capacitar para sair daquela situação. Ele vai trazer paz, alegria ao nosso coração. Vai trazer esperança ao nosso coração também, ainda que estejam os nossos olhos cheios de lágrimas. E nossa boca, nossos lábios também, muitas vezes cheios de choro e de pranto, mas haverá alegria, gozo, exultação no nosso coração e haverá, sobretudo, esperança também. Então, quero dizer para você que está possivelmente passando por situações assim aflitivas, em primeiro lugar, traga à memória aquilo que pode trazer esperança. Talvez alguns já tiveram situação assim, eu já tive, já compartilhei com os irmãos aqui, quando eu esperava que pastores, irmãos, queridos, chegados, podiam me ajudar num momento muito difícil da nossa vida. E eu precisava muito da ajuda de alguns, num particular favor, que eu sabia que alguns poderiam ajudar. E fui para ligava e contava toda a história. Abria tudo, colocava tudo lá. Aí esperava que a pessoa ia fazer alguma coisa. Depois a pessoa simplesmente não falava mais nunca sobre aquele assunto. Aí ia para outro, contava toda a história, todo o problema. E pelo menos umas 4 pessoas, 4 amigos que eu busquei, 4 ou 5 ouviram a minha história, mas nenhum podia me ajudar na realidade. Bom é esperar a salvação do Senhor. Isso em silêncio, sem reclamar, sem murmurar. Esperar, esperando também. Você está lá no vale das aflições, da provação, das dificuldades. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas o outro sentido de salvação, lembra que é no sentido espiritual, de nos livrar da condenação do inferno na realidade, que é a coisa mais séria, muito mais séria do que as situações aflitivas da vida. As situações aflitivas da vida, ou elas vão se resolvendo de uma forma ou de outra, ou a gente acaba se adequando e suportando as dificuldades, ou simplesmente vai chegar um dia que a gente vai morrer e as dificuldades vão cessar. Agora, a eternidade não vai ter mais jeito, é para sempre, sempre, sempre. E é extremamente importante a questão dessa salvação também. E essa salvação é que vai trazer a maior esperança no nosso coração também. Alguns talvez vão se sentir espiritualmente falando, igual Jeremias descreve naqueles versículos que eu citei agora há pouco. Quer ver? Vamos ver de novo, lá os mesmos versículos que nós olhamos naquela hora, eu acho que são os mesmos, versículo 5, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Todos aqui já experimentaram o veneno e a dor do pecado na sua vida. Tanto é que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Alguém que é mordido por uma cobra venenosa, alguém que é mordido por um escorpião, alguém que é mordido por uma aranha daquelas venenosas, tem que correr, tomar o soro, porque senão morre, E aqui o salmista diz isso, que ele sentiu isso. Nós sentimos já o peso, a dor do pecado. Eu estava lendo essa semana uma meditação, uma pregação, na realidade, de uma senhora americana, e ela estava falando a respeito de alguma coisa de pecaminoso na vida dela, que mesmo antes dela não conhecer a Cristo, ela praticava aquelas coisas, e ela dizia, eu sabia que essas coisas eram erradas, mesmo não tendo conhecimento de Cristo, mesmo não tendo conhecimento de Deus, eu sabia que aquilo era errado. É o veneno do pecado, de alguma forma a pessoa faz de conta que não está doendo, mas dói. Verso 6, fez-me habitar em lugares tenebrosos. A pessoa estava habitando, e habita aonde ainda? Nas trevas. E essas trevas são tão densas que quando você pergunta para a pessoa, mesmo para pessoas que muitas vezes frequentam a igreja, pergunta, para onde você vai quando morrer? A pessoa vai ter aquela resposta categórica, sei não. Estou tentando, estou pelejando, o que eu mais quero é salvação, mas não sei. Alguns até vão dizer, ninguém pode saber, mentira, A Bíblia já diz lá, mas me fez andar em lugares tenebrosos, de trevas,
como os que estão mortos para sempre. É a situação que nós estávamos. O salário do pecado é a morte. Às vezes alguns estão sentindo assim, eu estou morto, eu não tenho essa vida que às vezes o pastor fala dessa vida em abundância, essa vida que vale a pena viver. A minha vida é um contínuo desastre, a minha vida é uma contínua tristeza de alma. Eu tento muitas vezes, eu busco, eu me esforço até para tentar achar uma alegria, mas não acho. Está se sentindo como um zumbi, é um morto-vivo, está entre os vivos, mas sabe que tem morte na sua vida, no seu coração. Verso 7, cercou-me de um muro, e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. A pessoa se vê em que situação? Presa, escravizada ainda ao pecado, não consegue se libertar. Não consegue se libertar do vício, não se consegue libertar do próprio pecado, muitas vezes da imoralidade, da pornografia, de tantas outras coisas que vão escravizando e tem escravizado tanta gente hoje. A pessoa ainda está preso, a pessoa não conheceu ainda aquele que disse, conhecereis a verdade, e esse não é o presidente, não, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 11, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Desviou os meus caminhos, está andando por outros caminhos. Há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Não estão caminhando no caminho que é Cristo, aquele que ninguém vem ao Pai, ou ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E me deixou assolado também, prostrado, desanimado, rendido de uma forma completa. Verso 17, afastou a paz da minha alma. Isaías 48, 22 e outros textos diz, para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. E algumas pessoas, como alguém já escreveu um livro, diz, quem me dera ter paz. Pessoas dizem, daria tudo que eu tenho para poder achar paz. Quantas pessoas ricas, famosas, cheias de vida, cheias de tantas coisas que a gente aspira e desejaria ter, mas é gente que não tem paz no coração. Estão nessa situação, e gente dentro de igreja também, e gente que é membro de igreja, gente que foi batizado, gente que já teve cargo na igreja, pastores que já tiveram nessa situação, seu coração não tem paz, estão nessa situação. Esqueci-me do bem. Gente que olha para a sua vida e fala assim, eu não sei o que é coisa boa na vida, eu só sei o que é desgraça, eu só sei o que é tristeza. Faz lembrar aquela música antiga do Roberto Carlos, que dizia mais ou menos isso, a minha vida é chorar, uma coisa mais ou menos assim, não lembro exatamente lá, né? É alguém que é assim, totalmente, completamente infeliz, né? Talvez a sua vida esteja nessa situação. Mas o que Jeremias faz? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que ele queria trazer esperança? Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Mas alguns talvez ainda estejam se perguntando, como ter a salvação? Eu sou da igreja, eu frequento a igreja, eu já conheço tudo aquilo que faz, como é que eu vou ter a salvação? Não existe nenhuma mensagem nova. A mensagem da salvação é a mesma que era pregada pelos apóstolos. É a mesma, basicamente, em essência, que foi pregado lá em Gênesis 3,15, que Deus prometia que haveria de trazer alguém, que haveria de ferir a cabeça da serpente, e que haveria, então, consequentemente, de trazer salvação. É por meio de Cristo. A salvação não é por meio de ser membro de igreja. A salvação não é pelo fato de ser batizado desta ou daquela outra forma. Ser salvo ou ter a salvação também independe da boa intenção que alguém tenha. Ter a salvação também não depende muitas vezes daquela euforia que alguém pode sentir num culto, muitas vezes, aquela emoção toda, aquela vibração, mas depois que acaba o culto passa tudo isso também. A salvação está única e exclusivamente numa pessoa, que é Jesus Cristo. Porque o seu nome significa o quê? O Senhor é salvação, ou o Senhor é Salvador, ou simplesmente Jesus significa Salvador. Quando Jesus estava para nascer, foi comunicado a Maria, que seria a mãe, dizendo o seguinte, o seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles ou dos seus pecados. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Não é Jesus e mais alguma coisa, é só Jesus, porque foi Ele que é o Filho de Deus, Ele que é o Emanuel, é o Deus que se encarnou, é o Deus que se fez homem, é o Deus que tomou o nosso lugar para cumprir a justiça diante de Deus que nós não conseguimos cumprir. E é Ele que um dia morreu na cruz, pagando, recebendo a condenação do Pai, naquele momento, morrendo por nós. Não morreu por Ele, mas morreu pelos nossos pecados. Para quê? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez alguém aqui já conhece de cor e salteado João 3,16. Mas eu queria dizer para você mais uma vez, mesmo para você que diz o seguinte: não, pastor, eu sei que eu estou salvo. Porque alguns ficam tentando se convencer disso. Ficam dizendo para si mesmo: não, eu estou salvo, 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 eu tenho Jesus, eu tenho Jesus. E tem nada. Esse próprio sentimento de ficar dizendo para si mesmo e dizendo para si mesmo, está mostrando o seguinte: está faltando. Você não tem, não. Acho que eu já citei há pouco tempo aqui, o Paul Washer, ele conta uma das pregações dele, que ele foi pregar numa cidade, algum lugar lá, e disse que quando ele estava pregando, no final da pregação, ele viu uma pessoa que estava ali e falou: eu nunca vi ninguém com um semblante tão triste igual aquela pessoa. E aquilo mexeu tanto com ele, que ele perdeu o avião, e ficou conversando com aquele homem, depois do culto. E conversou, e citou João 3,16 uma vez, citou João 3,16 duas vezes, citou 3, 4, 5, não sei quantas vezes lá. E a pessoa continuava lá: pastor, eu estou tentando aqui, mas não tem jeito e tal. E ele falava algumas outras coisas, citava outros textos, e voltava a João 3,16, até que uma hora ele citou João 3,16 de novo. E de repente aquele homem: agora eu entendi. Talvez você precise ouvir João 3,16 de novo. Sabe aquele hino que a gente canta? Conta-me a velha história. A gente precisa ouvir de novo aquela história, porque talvez o Espírito Santo vai falar de uma forma especial ao seu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu digo, talvez você precise ouvir de novo. E se você lá no fundo da sua alma, em algum lugar, tem alguma interrogaçãozinha, tem aquele temorzinho de que, será que naquele dia eu vou ouvir de Jesus realmente aquela expressão: vinde bendito de meu Pai, ou vou ouvir aquela expressão: apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês? Paira essa dúvida no seu coração. Ouça de novo, é Jesus dizendo lá para Nicodemos, mas dizendo para nós também, hoje, aqui, agora: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não foi à toa, não foi em vão, mas para que todo o que nele crê não pereça, não vai ser condenado, mas tenha a vida eterna. Ter vida eterna, num certo sentido, é a mesma coisa de ter salvação. Por que trazer isso à memória traz esperança ao nosso coração? Porque a salvação, ela vem de Deus. A salvação não vem de esforços nossos. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, e perceberam a besteira que fizeram, perceberam a sua nudez, perceberam a situação que eles estavam agora, tentaram resolver o problema à sua maneira. Teceram uma tanguinha de folhas de figueira. Veja que isso nem a consciência deles trouxe qualquer convicção, tal, porque eles se esconderam de Deus. Se eles achavam que estava bom daquele jeito, eles iam continuar a vida normal. Mas eles sabiam que na viração do dia Deus havia de aparecer e se esconderam de Deus. Assim é a tendência do homem desde lá, por causa do pecado, tentar remediar, tentar conseguir salvação, tentar resolver o problema do pecado na sua vida à sua maneira. Resolveu o problema? Não. Mesmo quando Deus o chamou e questionou, etc., Deus falou: bom, vocês fizeram uma tanguinha de figueira aí, tudo bem, ela vai estragar, mas depois vocês fazem outra, tá bom assim. Não. Deus vestiu-os com pele de animais. E todo mundo sabe que para tirar a pele de animal, para cobrir Adão e Eva,
um animal inocente teve que ser sacrificado. E aquilo já apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a salvação, ela vem de Deus, isso traz esperança ao nosso coração. Aquilo que vem do homem não pode resolver o problema espiritual. Segundo lugar, também porque traz esperança, por causa dos efeitos da salvação na vida de alguém. A salvação nos livra da condenação do inferno e nos garante a entrada na presença de Deus no céu para todo sempre. A outra razão também porque traz esperança, porque a salvação, ela é segura e ela é eterna. Segura porque todo aquele que verdadeiramente crê em Jesus, todo aquele que recebe Jesus como Salvador e Senhor, a Bíblia fala que ele simplesmente tem a salvação, ele tem a vida eterna. Eu tenho lembrado várias vezes, quando é que termina a vida eterna? Nunca, né? Se terminasse, o que Jesus ofereceu era falso. Ele oferece algo que é eterno, mas algo que acaba. Isso é uma afronta a Deus e fazer Deus mentiroso, fazer Jesus mentiroso. Então ela é segura e é eterna. Uma outra razão também porque a salvação traz esperança no nosso coração, é porque apesar dela ser tão valiosa, mais do que tudo, para nós não custa nada. Ela é pela graça, ela é de graça e é pela manifestação da graça de Deus. Quando você pagou pela salvação? Eu não pago não, mas nós pagamos aqui através do dízimo. Não, dízimo não paga nada não, né? Mas uma oferta bem vultuosa mesmo, não, isso aí não vale nada, né? Para efeito de salvação não vale absolutamente nada. Ela é de graça e é pela graça. Veja quão valiosa ela é. Em quinto lugar também, porque ela traz esperança para nós, veja, porque ela é para todas as pessoas, indistintamente. Não para todas as pessoas sem exceção, mas para todas as pessoas indistintamente. Era para judeu, é para gentio, nós somos gentios, se você não sabe, né? É para rico, é para pobre, independe da cor da pele da pessoa, independe da cultura da pessoa, independe da posição social que a pessoa ocupa, independe se é homem, se é mulher, se é adulto, se é jovem, se é criança, a salvação é para todos indistintamente. Já viu aquele tipo de coisa que só pode quem tem muito dinheiro, né? Já se fala aí naquelas viagens espaciais, né, e tal. Alguém aqui tem dinheiro para bancar essas viagens espaciais aí? Esses dias saiu aquela moeda comemorativa ao filme do 007, em ouro, né? Eu não ouvi quanto é que era o valor lá, mas nem quero saber, né? Mas aqui, primeiro que sim, que não me interessaria, interessaria se alguém me desse de brinde, interessava, né? Mas tem que pagar? Não. Mas não custou nada, mas custou o alto preço do sangue de Cristo. Então, só voltando e terminando. Se você está no meio dessas turbulências da vida, problemas, talvez você olha na televisão aquelas inundações lá e você imagina a sua vida e fala, minha vida está que nem aquela inundação lá, eu estou numa situação dessa. Ou então você olha aqueles furacões, aqueles tornados, fala, eu estou no olho do furacão, a minha vida está exatamente assim. Faça como salmista, aliás, como Jeremias e como salmista lá no Salmo 42, verso 11, por exemplo, que ele diz, porque está abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, ou podemos dizer, a Ele a minha salvação e Deus meu. E creia também, que nem o salmista diz lá no Salmo 20, Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra. Mas se o seu problema é na alma, está precisando de salvação eterna, você ainda não tem Jesus como Salvador, faça a mesma coisa. Você se sente abatido porque você olha a sua vida e fala, eu acho que eu vou para o inferno mesmo, eu acho que não tem jeito mais para mim. Tem jeito sim, ainda tem jeito. Faça como o salmista lá, a mesma coisa no Salmo 42, porque está abatido a minha alma. Espere em Deus, pois Ele é a minha salvação, Ele é a rocha da minha salvação. E creia também que Ele te responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Ouça aquilo que Deus diz lá através do profeta Isaías, Isaías 45, 22, que ele diz, olhai para mim e
sede salvos. Olhe pela fé, né? Faça também como Malaquias, lá em Malaquias 4:2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Ninguém precisa pular aqui não, né? Pula em casa, festeja em casa a salvação, porque faça como Jeremias, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero esperar na salvação que vem do Senhor, e isso em silêncio, esperando. Que Deus nos abençoe, que ninguém saia daqui sem essa plena salvação em Cristo. E naquelas agitações de problemas e sofrimentos da vida, lembra que a salvação nesse sentido também, a libertação disso está realmente no Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém.